Quero que você pare por um segundo e reflita comigo. Você imagina como seria a sua vida se soubesse que cada oração, cada suspiro do seu coração é ouvido e valorizado por Deus? O que aconteceria se você entendesse de verdade que o céu não apenas registra as suas palavras, mas que o próprio Deus do universo se compromete a transformar os seus pedidos em realidade? Hoje, quero te dizer algo que pode mudar para sempre a sua forma de orar. Deus está te dizendo: peça-me com fé e eu concederei e transformarei os seus pedidos em realidade. Não importa se você já está esperando há muito tempo ou se sente que a resposta está distante, este é o momento de renovar a sua fé. Escreva nos comentários: Senhor, hoje me aproximo de Ti crendo nas Tuas promessas. Comecemos. Número 1. Creia sem duvidar, e você verá o impossível se tornar realidade. Deixe-me te dizer algo que pode transformar a sua maneira de orar e de esperar em Deus. Jesus, em Marcos 11, deixou uma promessa que ainda ressoa com poder nos corações daqueles que creem. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e assim vos sucederá. Sim, é claro assim. Não se trata apenas de pedir, mas de pedir crendo, de pedir com uma fé que não duvida, que não vacila, que permanece firme mesmo quando a realidade ainda não mostra sinais visíveis de resposta. Jesus nos convida a orar a partir da certeza, não da incerteza. A expressão crede que o recebereis nos fala de uma convicção interior que vem antes do milagre. E quando ele diz vos sucederá, está nos assegurando que a resposta chegará, mesmo que demore, mesmo que pareça impossível. Agora, quero que você pense por um momento. Quantas vezes você ora, mas no fundo teme que Deus não esteja te ouvindo? Talvez você peça pela sua saúde, pela restauração da sua família, por um emprego ou por um problema que tem tirado o seu sono. Mas existe uma pequena voz que sussurra: e se nada acontecer? Hoje eu te convido a silenciar essa voz. Eu te encorajo até a escrever em um caderno os seus pedidos, não para lembrar Deus, mas para lembrar a si mesmo de que você confia plenamente que Ele já tem a resposta a caminho. E aqui vem uma diferença essencial que muitas vezes deixamos passar. A fé autêntica não é a mesma coisa que simples pensamento positivo. A fé bíblica não se baseia em emoções instáveis, mas no caráter firme e fiel de Deus. Pensar positivamente é bom, mas confiar nas promessas eternas de Deus é transformador. Quando a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, isso significa que, se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Olhe para o povo de Israel, olhe para a ressurreição de Jesus, testemunhos vivos de que Deus cumpre. A fé que agrada a Deus é aquela que vê com os olhos do Espírito o que ainda não se manifestou no natural. Abraão é o melhor exemplo. Ele creu na promessa de que teria um filho quando tudo parecia impossível. Seu corpo envelhecido, o ventre estéril de Sara, nada disso conseguiu apagar a certeza que ele carregava no coração. Isso é fé, transformar o ainda não em eu já tenho dentro de você. Mas eu também sei que existem obstáculos que podem enfraquecer a nossa fé. A dúvida é um deles. Tiago 1,6 nos adverte que quem duvida é como uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. A dúvida divide o coração e apaga a força da oração. E se a isso você soma o cansaço espiritual, provocado por uma espera prolongada, fica fácil desistir. No entanto, eu te encorajo. Adore. Lembre-se dos testemunhos que Deus já realizou na sua vida ou na vida de outras pessoas. E cerque-se de pessoas de fé que te incentivem a continuar crendo. Uma maneira prática de fortalecer a sua fé é orar declarando a promessa. Não diga, se quiseres, Senhor, mas eu sei que podes. Eu sei que farás no teu tempo perfeito. Use o próprio versículo de Marcos 11 na sua oração diária. E se você mantiver um diário de fé, onde anote cada pedido,
e depois a data em que ele se cumpre. Verá como se constrói um registro vivo da fidelidade de Deus. Quando você compartilhar essas respostas com outras pessoas, também edificará a fé delas. Então quero deixar este desafio para você. Escolha um pedido que para você pareça impossível e ore por ele durante toda esta semana, com fé firme, sem duvidar. Creia de verdade que Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Deixe que esta fé autêntica, que confia antes de ver, ative o poder ilimitado de Deus na sua vida. E juntos podemos terminar este momento orando. Senhor, hoje escolho confiar em Ti sem reservas. Sei que já estás agindo naquilo que eu te pedi. Obrigado porque a Tua palavra é verdade e porque mesmo que eu ainda não veja, sei que receberei. Amém. Número 2. Chame sem cessar e Deus abrirá a porta de que você precisa. Você já se sentiu diante de uma porta fechada que simplesmente não se abre? Eu te entendo. Todos nós já estivemos aí. E nesses momentos, Jesus nos deixa uma instrução clara em Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Veja que progressão poderosa ele nos oferece. Pedir, buscar, bater. Jesus não disse isso por acaso. Cada palavra marca um passo mais decidido de persistência. Primeiro você pede, depois busca ativamente, e por fim, bate sem cessar, até que a porta se abra. E o mais belo é essa promessa. Todo aquele. Não diz alguns, nem apenas uns poucos. Diz todo aquele. Isso inclui você. Deixe-me te contar algo que talvez te inspire. Uma mulher que conheço orou durante anos pela restauração do seu casamento. Houve dias em que parecia que nada mudava, que a porta continuava tão fechada quanto no início. Mas ela continuou orando, buscando a direção de Deus na palavra e batendo nessa porta em oração noite após noite. Finalmente, essa porta se abriu. Hoje ela e seu esposo servem juntos em sua igreja, por isso eu te encorajo. Se você sente que a porta da sua vida não se abre, escreva hoje mesmo em um papel, ou até nos comentários se quiser compartilhar. Continuo batendo. É um ato de fé, um lembrete de que você não vai desistir. Talvez você pense que insistir tanto pode incomodar a Deus. Mas não é assim. Pelo contrário, Deus se agrada quando o buscamos com determinação. O próprio Jesus nos contou a parábola do amigo que vai à meia-noite bater à porta do seu vizinho para pedir pão. Lucas 11. O amigo não desiste, continua batendo até que abram para ele. Isso não é incomodar. Isso é demonstrar dependência. Quando você persiste, não busca apenas um resultado, busca fortalecer seu relacionamento com Deus, confiar mais nele, render-se à sua vontade perfeita. E é que a persistência não muda apenas as circunstâncias, também nos transforma. A espera é como uma oficina divina onde Deus lapida a nossa paciência, a nossa fé e a nossa humildade. Quando a resposta demora, não significa que Deus não esteja agindo. Ele trabalha em nós enquanto trabalha por nós. Cada dia de espera é um lembrete de que confiamos não no tempo humano, mas no tempo perfeito de Deus. Eu sei que a espera pode desgastar. Eu já vivi isso. Mas é aí que entra a palavra para renovar as nossas forças. Sugiro que você leia salmos de confiança, como o Salmo 27 ou o Salmo 46. Memorize versículos que fortaleçam a sua perseverança. Repita para si mesmo: ao que bate, abrir-se-lhe-á. Não se isole na espera. Procure uma dupla de oração, alguém que te acompanhe em oração por esse milagre. Quando duas pessoas oram juntas, a fé se multiplica. E quando você vê que seu companheiro também avança, isso te motiva a continuar. Vou te dar um conselho prático. Organize a sua busca. Pela manhã, apresente o seu pedido específico. Durante o dia, busque respostas na palavra, em conselhos sábios, nos sinais que Deus pode estar enviando. E ao chegar à noite, bata com força em oração.
Às vezes, a resposta virá em pequenos avanços, em sinais sutis. Anote-os. Celebre cada passo, por menor que pareça. Agradecer mantém você focado e evita que desanime. Lembre-se disto. A porta certa se abrirá para quem não deixa de bater. Convido você a se unir a um desafio de fé. Comprometa-se a orar persistentemente durante 21 dias por essa causa que você tanto deseja. Não faça isso sozinho. Convide alguém para se unir a você. E quando a resposta chegar, ainda que seja parcial, compartilhe, que outros também possam ver como Deus responde à fé perseverante. Para encerrar, façamos juntos esta oração. Senhor, dá-me hoje força para não desistir. Ajuda-me a não desfalecer, a continuar batendo até que eu veja a tua mão abrir essa porta. E quando a resposta chegar, ensina-me a reconhecê-la e a dar-te a glória. Amém. Número 3. Peça em nome de Jesus e o céu responderá. Há uma promessa nas palavras de Jesus que, se a entendermos bem, pode mudar completamente a nossa maneira de orar. Em João 14, Jesus nos diz: E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que declaração tão direta e poderosa. Mas pare por um segundo. Será que realmente entendemos o que significa pedir em seu nome? Não é apenas terminar nossas orações com a frase "Em nome de Jesus, amém", como se fosse uma fórmula mágica. Não. Trata-se de muito mais. Jesus está nos dizendo que, quando oramos em seu nome, estamos pedindo debaixo da sua autoridade, com o seu respaldo, como se ele mesmo estivesse fazendo o pedido. Pense em um embaixador que assina documentos em nome do seu rei. Ele tem autoridade, sim, mas apenas dentro dos interesses e valores do reino que representa. O mesmo acontece conosco. Orar em nome de Jesus implica que nos submetemos à sua vontade, à sua missão, ao seu coração. Não é orar para que se cumpra o que eu quero, mas para que se faça aquilo que glorifique o Pai por meio do Filho. Agora quero te fazer uma pergunta direta. Você usa o nome de Jesus apenas como uma fórmula no final das suas orações ou realmente o invoca como seu Senhor e Salvador? Digo isso porque muitos de nós, sem perceber, caímos em orações automáticas, recitamos palavras sem refletir. A oração em nome de Jesus é consciente, é uma decisão de alinhar nossos desejos aos de Cristo. Pedir em seu nome é entender que esse nome reflete quem ele é e o que veio fazer. Jesus veio para servir, curar e salvar. Então, nossos pedidos devem ter esse mesmo espírito. Aquilo que você pede edifica, cura, transforma, abençoa outras pessoas, promove a mensagem do reino. Se a resposta é sim, você está pedindo em sintonia com o coração dele. Se você busca apenas satisfação pessoal, reconhecimento ou simplesmente conforto, talvez precise parar e se perguntar: isso realmente glorifica a Deus? Aqui entra um princípio essencial que pode te ajudar a filtrar suas orações. A glória de Deus deve ser o critério que mede cada pedido. Aquilo que não glorifica o Pai simplesmente não se encaixa no "em seu nome". Seja honesto consigo mesmo, avalie suas motivações. Pergunte-se: isso busca a minha conveniência ou busca exaltar a Deus? E para não perder o rumo, busque sempre orientação na palavra. A Bíblia está cheia de exemplos de orações que se harmonizam perfeitamente com a missão de Jesus. Pedir perdão, provisão para poder servir outras pessoas, cura que abra portas para o testemunho, avanço do Evangelho. Esses são pedidos que carregam o selo de "em seu nome". Eu te encorajo a colocar em prática uma pequena mudança que pode fazer uma grande diferença. Antes de apresentar a sua lista de pedidos, comece sua oração com adoração. Dê primeiro ao Senhor aquilo que Ele merece. Honre o seu nome, agradeça pelo que Ele já fez.
Depois, quando formular o seu pedido, pergunte-se como isso glorifica a Deus. E lembre-se de algo que deve encher o seu coração de paz. Você não está sozinho ao apresentar suas orações. O próprio Jesus intercede por você. Hebreus 7 nos diz que ele vive para interceder por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Saber disso nos dá uma confiança absoluta de que nossas súplicas chegam ao trono da graça e que a resposta vem, talvez nem sempre como imaginamos, mas sempre da melhor maneira para glorificar a Deus. Para terminar, quero te convidar a algo prático. Nesta semana, tente fazer uma oração filtrada. Reescreva seus pedidos sob este critério: que cada um busque a glória de Deus. E juntos oremos assim: Senhor Jesus, hoje me rendo à tua vontade. Entrego-te meus desejos e planos, e te peço que se faça apenas aquilo que exalte o teu nome. Ensina-me a pedir em teu nome com um coração alinhado ao teu. Amém. Número 4. Ore conforme a sua vontade e receba a sua resposta perfeita. Há uma verdade que pode transformar completamente a forma como oramos e esperamos respostas. Escute bem o que diz 1 João 5. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos os pedidos que lhe fizemos. Veja que lindo! Não se trata apenas de pedir e esperar para ver o que acontece. A chave está em confiar e alinhar nossas orações ao coração e à vontade de Deus. E o melhor de tudo é que a promessa é clara. Ele nos ouve. Não é uma escuta passiva, mas uma atenção ativa, como um pai que se inclina amorosamente para ouvir o que seu filho tem a dizer. Mas vou te fazer uma pergunta direta. O quanto você conhece a vontade de Deus hoje? Porque disso depende a nossa segurança ao orar. Quando nossos pedidos coincidem com a sua vontade, podemos ter a certeza absoluta de que já os temos, mesmo que ainda não os vejamos cumpridos. É como ter a posse antecipada de uma promessa na conta do seu coração. Como conhecemos essa vontade? A primeira fonte sempre será a Bíblia. Ali encontramos princípios claros que revelam como Deus pensa e age. Miqueias 6 nos lembra o que ele exige de nós: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. E Jesus resumiu toda a lei em 2 grandes mandamentos, em Mateus 22, amar a Deus com todo o nosso ser e amar o próximo como a nós mesmos. Se nossas orações não refletem esse amor, essa compaixão e esse desejo de justiça, precisamos parar e reavaliá-las. Mas também é verdade que existem decisões específicas em que a Bíblia não dá um sim ou não direto. E aqui entra a direção do Espírito Santo. Deixe-me te dizer algo. Deus continua falando. O Espírito ilumina nossa mente e nosso coração em momentos de dúvida. Ele nos guia suavemente por meio de uma voz interior, de uma paz inexplicável, ou da confirmação através da sua palavra e de pessoas piedosas que nos cercam. A chave é estar disposto a ouvir. Quando oramos conforme a vontade de Deus, nossa confiança descansa em quem Ele é. E é aqui que podemos respirar tranquilos. Deus é bom, sábio e soberano. Se a sua resposta for um não ou um espere, você pode ter certeza de que isso é um ato de amor. Às vezes pedimos coisas que não compreendemos bem, que podem nos desviar ou nos ferir, e Ele, como o bom Pai que é, diz: ainda não, ou isso não. Saber disso nos enche de paz em meio à espera. E agora vem algo que eu te encorajo a praticar. Antecipe a resposta. Sim, haja como alguém que já recebeu o que pediu. Isso não é presunção, é fé. Agradeça antes de ver o resultado. Dê testemunho confiante a outros, não dizendo que já tem a resposta física, mas afirmando que sabe que Deus ouviu e responderá no seu tempo perfeito. Faça um exercício simples, mas poderoso. Antes de pedir algo, examine suas motivações.
Pergunte-se: isso reflete o coração de Deus? Pegue papel e lápis e faça uma lista de motivos. Filtre qualquer egoísmo, orgulho ou medo escondido. Quando terminar, abra a sua Bíblia. Ore com a palavra aberta. Transforme promessas bíblicas em orações pessoais. Repita esses versículos em primeira pessoa e anote qualquer impressão ou confirmação que sentir. Quero te deixar com esta reflexão. Orar conforme a vontade de Deus é o caminho mais seguro para se aproximar dele com confiança. Convido você a separar nesta semana 30 minutos para um retiro pessoal. Apenas você e Deus. Entregue seus planos, seus anseios, seus medos. Faça silêncio interior e escute o que Ele quiser te dizer. Para encerrar este momento, quero que oremos juntos. Senhor, hoje te entrego cada desejo do meu coração. Não quero insistir nos meus planos se eles não forem os teus. Ajuda-me a discernir, a me render e a confiar que a tua resposta será perfeita, mesmo que não seja a que eu espero. Obrigado, porque sei que me escutas e já estás agindo. Amém. Número 5. A fé que antecipa a resposta e a torna visível. Há uma promessa poderosa que Jesus nos deixou e que às vezes esquecemos de aplicar como Ele queria. Mateus 21 diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Preste atenção nessa palavra-chave, crendo. Não diz talvez, nem se você tiver sorte, nem se você se comportar perfeitamente. Jesus vincula diretamente a fé expectante ao recebimento daquilo que pedimos. Mas sejamos honestos. Quantas vezes oramos e ao mesmo tempo duvidamos em nosso interior? Essa dúvida silenciosa pode ser como um freio invisível que impede a resposta. Deixe-me te contar algo. Conheço o testemunho de uma pessoa que, durante anos, orou por um milagre financeiro. Ela orava sim, mas sempre terminava com um "embora eu saiba que é difícil" ou "se não acontecer, mesmo assim eu te amo, Senhor". Mas um dia, decidiu mudar sua atitude interior. Começou a declarar em fé: "Obrigado, Senhor, porque já tenho o que pedi". Sabe o que aconteceu? As portas começaram a se abrir. Não de forma mágica nem imediata, mas com pequenas respostas que, somadas, lhe deram o seu milagre. A fé que antecipa a resposta muda o ambiente espiritual. E aqui quero te levar a refletir. Que diferença existe entre uma fé expectante e uma fé passiva? A fé expectante envolve aquilo que chamamos de imaginação santificada. Sim, exatamente como você ouviu. Visualizar a promessa cumprida, imaginar com os olhos da fé aquilo que Deus já prometeu, fortalece a convicção. É como orar recordando imagens bíblicas. Visualize Deus abrindo caminho no mar, como fez com Moisés. Ou imagine as muralhas caindo como em Jericó. Isso ativa a sua fé. Em contrapartida, a fé passiva é aquela que ora por costume, que repete palavras vazias, que termina a oração e continua pensando que nada vai mudar. Isso soa familiar para você? Alguns sinais de fé passiva são frases como "bom, se não acontecer, será a vontade de Deus", mas ditas a partir da resignação, não da confiança. Ou quando, depois de orar, continuamos falando da impossibilidade da situação. A falta de gratidão também é um sintoma de que a fé não está completamente ativa. Mas há algo lindo. Sempre podemos decidir ativar a nossa fé. Como? Dando passos concretos em direção à resposta. Lembre-se de Noé. Deus lhe disse que viria um dilúvio e ele não ficou esperando sinais do céu. Ele começou a construir a arca antes de ver uma única gota de chuva. Isso é fé prática. Se você está orando por trabalho, prepare seu currículo e comece a se candidatar. Se é por reconciliação familiar, dê o primeiro passo para perdoar. A fé sem obras está morta. Além disso, ative a sua fé confessando com a sua boca. O que falamos reforça aquilo em que cremos. Declare promessas todas as manhãs. Diga em voz alta: "Tudo posso em Cristo que me fortalece", ou "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará".
Evite falar de fracasso ou impossibilidade, porque essas palavras apagam a fé. Uma ferramenta prática que recomendo é fazer uma lista "assim será". Escreva seus pedidos de forma afirmativa, como se já tivessem se cumprido. Obrigado, Senhor, porque já abriste essa porta. Obrigado, Senhor, porque já restauraste a minha saúde. Revise e ore essa lista todos os dias, não para lembrar Deus, mas para lembrar a si mesmo. E não se esqueça do poder da gratidão antecipada. Há algo sobrenatural em agradecer antes de ver. Faça momentos de louvor em que você não peça nada, apenas adore e agradeça. Isso cria uma atmosfera onde os milagres fluem. Lembre-se sempre desta verdade. A fé que antecipa a resposta acelera a sua manifestação. Hoje eu te desafio a escolher uma promessa bíblica que fale ao seu coração e começar a viver como se ela já fosse uma realidade na sua vida. Para encerrar, quero que você repita esta oração comigo. Senhor, aumenta hoje a minha fé. Quero crer antes de ver. Quero orar, agir e falar como alguém que já recebeu a resposta. Elimina de mim toda dúvida e ensina-me a viver confiando plenamente no teu poder. Amém. Número 6. Faça de Deus a sua alegria e veja como Ele realiza os seus desejos. Há uma joia escondida nas páginas do Salmo 37 que muitas vezes lemos rapidamente e não conseguimos abraçar por completo. Diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Você percebe a promessa tão profunda que este versículo carrega? Antes de falar sobre receber, ver milagres ou ter respostas, Deus nos chama a nos deleitar. E esse deleite não é uma transação, não é como dizer: Senhor, eu me comporto bem e tu me dás o que eu quero. Não. O deleite é relacional. É desfrutar da sua presença, encontrar nele o nosso refúgio, a nossa alegria, a nossa paz. Deixe-me te perguntar algo. Quando você abre os olhos pela manhã, o que é a primeira coisa que enche o seu coração? É a ansiedade do dia, as preocupações, as tarefas pendentes? Ou é aquele suspiro profundo que diz: obrigado, Senhor, porque me permitiste viver mais um dia contigo? É aí que começa o verdadeiro deleite. Quando aprendemos a nos deleitar em Deus, algo maravilhoso acontece. Nossas prioridades são reorganizadas. Aquilo que antes parecia essencial começa a perder força. Conheço alguém que, em uma etapa da vida, tinha como único objetivo o sucesso profissional. Trabalhava sem descanso, sacrificava tempo com a família e até a própria saúde. Mas quando conheceu de verdade o Senhor e começou a se deleitar na sua presença, seus anseios mudaram. Seu maior desejo passou a ser servir, impactar vidas, fazer o bem. E embora, ironicamente, tenha continuado prosperando, fez isso com outro foco, sabendo que nada material se compara à satisfação de caminhar com Deus. Você sabia que pode se deleitar em Deus até no meio do cotidiano? Sim, simples assim. Você pode adorar enquanto faz tarefas de casa, enquanto dirige para o trabalho, enquanto estuda. Eu costumo recomendar que você prepare uma lista de louvores para te acompanhar durante o dia. Coloque um versículo na sua mesa de trabalho ou simplesmente tire alguns segundos para dizer em silêncio: obrigado, Senhor, por estares aqui. Isso transforma completamente a rotina. E aqui vem uma das melhores recompensas do deleite: a paz interior. Uma paz que não depende de as coisas irem bem ou mal. Preste atenção na diferença. O lazer vazio de um entretenimento superficial apenas entorpece temporariamente, mas deixa a alma vazia quando termina. Em contrapartida, a alegria profunda da presença de Deus preenche cada canto do nosso ser. Quando nos deleitamos em Deus, nossas orações mudam. Já não pedimos a partir da ansiedade ou do desespero, mas a partir da confiança. Deus começa a conceder aquilo que Ele mesmo primeiro semeou em nosso coração renovado. Um exemplo?
Talvez antes você orasse para receber uma oportunidade de trabalho apenas por dinheiro ou prestígio. Mas agora, depois de ter se deleitado em Deus, você pede essa oportunidade para ser bênção, para servir, para ser luz. E Deus abre essa porta porque esse desejo glorifica o seu nome. Quero te encorajar a criar uma rotina de deleite. Separe um pequeno momento diário para estar com Deus. Pode ser lendo um salmo, escrevendo em um caderno 3 coisas pelas quais você é grato, ou simplesmente permanecendo em silêncio contemplativo diante dele. Acredite, esse pequeno hábito transformará os seus dias. Além disso, sugiro que você faça um pequeno jejum de distrações. Que tal, em certos momentos do dia, deixar de lado o celular, as redes sociais ou qualquer coisa que roube a sua atenção e dedicar esse tempo a buscar mais de Deus? Você perceberá como sua mente e seu coração se acalmam e como sua sensibilidade espiritual aumenta. Quero encerrar este momento com um convite especial. Faça o teste. Comece um desafio pessoal de 14 dias de deleite consciente. Todos os dias, anote como você se sentiu ao dedicar tempo a Deus e observe quais mudanças internas e quais respostas inesperadas chegam à sua vida. Número 7. Entregue suas cargas em oração e receba a paz. Se neste momento há algo que rouba a sua calma, esta mensagem é para você. Filipenses 4 nos presenteia com uma das promessas mais reconfortantes de toda a Bíblia. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus em toda oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você percebe? Por coisa alguma significa exatamente isso. Nada fica de fora. Não importa quão grande ou pequeno seja aquilo que hoje te preocupa, Deus quer que você leve isso a Ele. Agora mesmo eu te pergunto, qual é essa preocupação que tira o seu sono? Pare por um instante. Dê um nome a ela, escreva se puder. E agora pense, o que aconteceria se, em vez de deixar que ela te sobrecarregue, você a transformasse em um pedido cheio de confiança? É aí que acontece o primeiro milagre. Paulo nos ensina um movimento triplo para enfrentar a ansiedade: orar, suplicar e agradecer. Primeiro, a oração honesta. Não esconda o que você sente. Diga tudo a Deus, até aquilo que você acha que não deveria sentir. O próprio Jesus fez isso no Getsêmani. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26. Não existe oração mais real do que essa. Depois vem a súplica intensa. É aquela oração que brota do mais profundo do coração. Não se trata de repetir frases vazias, mas de clamar com sinceridade. Na Bíblia vemos exemplos claros de pessoas que se prostraram, choraram, jejuaram e clamaram até serem ouvidas. Não tenha medo de derramar a sua alma diante de Deus. Ele nunca se cansa de te ouvir. Mas aqui vem aquilo que, para muitos, é o passo mais difícil: agradecer antes de ver a resposta. Sim, agradecer antes do milagre. Isso é um ato de fé poderosa. Quando você agradece em meio à incerteza, está dizendo a Deus: confio que tu já estás agindo, mesmo que os meus olhos ainda não vejam. A gratidão se torna a assinatura final da sua oração confiante. E o que acontece depois? Paulo explica: chega uma paz sobrenatural. Uma paz que transcende a lógica, que não se explica porque não depende de as circunstâncias mudarem. Conheço histórias de mártires e missionários que, em meio às piores crises, mantinham uma serenidade que só pode vir de Deus. Essa paz é como um sentinela, como um guarda fiel que protege seus pensamentos e suas emoções de serem invadidos pelo medo ou pelo desespero. Imagine uma cidade murada, bem vigiada. Assim é a sua mente quando você deixa que a paz de Cristo a guarde. Deixe-me te dar 2 ferramentas práticas que você pode começar hoje. A primeira
é manter um diário de preocupações transformadas em oração. Anote cada inquietação, transforme-a em um pedido e acompanhe-a de uma frase de gratidão. Revise essa lista depois de alguns dias e verá como, pouco a pouco, elas vão se resolvendo, ou como sua perspectiva muda, ainda que a situação ainda não tenha sido solucionada. Anote também a data em que você sentiu pela primeira vez essa paz interior. A segunda ferramenta é a respiração de paz. Convido você a experimentar. Inspire, repetindo um versículo como "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", e expire entregando essa preocupação específica. Faça isso por 5 minutos todos os dias. Você perceberá como sua alma vai se acalmando. Quero que você leve isto no coração. A ansiedade perde poder quando se transforma em oração acompanhada de gratidão. Hoje te proponho um desafio. Viva 30 dias sem reclamações. Cada vez que algo te inquietar, não transforme isso em lamento, mas em uma oração com agradecimento. Terminemos juntos este momento com uma oração. Senhor, entrego-te todas as minhas cargas. Hoje decido parar de lutar sozinho e me aproximar de ti com confiança. Dá-me essa paz que excede todo entendimento e que protege meu coração e meus pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Número 8. Prepare-se. Deus excederá as suas expectativas. Deixe-me te dizer algo que provavelmente você precisa ouvir hoje. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Você não acha essa uma declaração simplesmente impressionante? Paulo não diz que Deus pode apenas te dar aquilo que você pede, mas muito mais abundantemente, ou como diríamos hoje, em uma medida que ultrapassa qualquer expectativa humana. É como se ele quisesse usar o maior superlativo possível para descrever a capacidade ilimitada de Deus. Agora, eu te faço uma pergunta direta. Será que, às vezes, os nossos pedidos são pequenos demais para um Deus tão grande? Sim, eu sei. Muitas vezes limitamos nossas orações porque acreditamos que não merecemos mais, ou porque pensamos que Deus responde apenas o suficiente. Convido você a fazer um exercício. Escreva esse sonho impossível que você tem em mente. Agora, ao lado, acrescente: mais infinitamente mais. É isso que Deus pode fazer com você. Mas aqui vem algo ainda mais poderoso. Esse Deus ilimitado não age apenas externamente, mas também age em nós. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em você. Você consegue acreditar nisso? Romanos 8:11 confirma. O Espírito Santo não está apenas ao seu redor, mas dentro de você, como motor de poder, criatividade e transformação. E é aí que entra algo lindo, a imaginação santificada. Porque sim, Deus também nos convida a sonhar, a visualizar. Imagine por um momento como seria a sua comunidade transformada, a sua família restaurada, os seus sonhos redimidos. Você não está sonhando em vão. Sonhar conforme a grandeza de Deus é um ato de fé. Agora, muitas vezes, nossas próprias limitações internas nos freiam. Caímos na armadilha da mentalidade de escassez. Aquele pensamento que te diz, não vai alcançar, é demais, não é possível. Veja o que Jesus fez com 5 pães e 2 peixes. Aquilo que parecia ridículo para alimentar milhares, em suas mãos se multiplicou. O que para você pode ser pouco, nas mãos de Deus se transforma em sobreabundância. E claro, não podemos ignorar o peso das experiências passadas. Talvez você já tenha fracassado antes, talvez tenha orado e as coisas não saíram como esperava. Isso não define o que Deus pode fazer hoje. Veja José. Ele passou de vendido como escravo, traído, preso, a governador do Egito. Deus pode mudar radicalmente a sua história num piscar de olhos. Então, o que você pode fazer agora? Proponho algo prático. Adote uma visão por 10 com Deus. Sim,
Multiplique por 10 esse objetivo que você tem. Se for para o seu ministério, seus estudos, seu negócio ou até para a sua família, entregue isso a Deus em oração. Não se trata de cobiça, mas de ampliar a fé, de crer que Deus sempre pode fazer mais do que você imagina. E quando você começar a ver como Deus se manifesta além das suas expectativas, celebre cada um desses momentos. Faça um registro, um álbum de testemunhos. Pode ser físico ou digital. Guarde fotos, anotações, mensagens, qualquer sinal que te lembre de que Deus superou aquilo que você pediu. Isso se torna um altar de memória ao qual você sempre poderá voltar quando a dúvida quiser bater à sua porta. Quero encerrar este tempo te dizendo algo. Não há pedido grande demais para Deus. Aquilo que hoje você considera impossível para Ele é apenas uma oportunidade de te mostrar a sua glória. Então, entregue a Ele esse sonho mais ambicioso e diga com confiança: Senhor, surpreende-me. Terminemos juntos orando. Pai, reconheço que muitas vezes limitei minhas expectativas. Hoje abro meu coração e minha fé para receber de Ti muito mais abundantemente do que posso pedir ou imaginar. Que se faça na minha vida conforme o Teu poder e a Tua perfeita vontade. Amém. Número 9. Se Deus te deu o seu Filho, como não suprirá cada uma das suas necessidades? Romanos 8. É como aquele lembrete de que todos nós precisamos nos momentos de dúvida. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Preste atenção na lógica perfeita de amor que Paulo apresenta. Deus já fez o maior, o mais precioso, aquilo que nenhum ser humano poderia sequer imaginar: dar o seu único Filho. Cristo é a prova definitiva, irrevogável, de que Deus não retém nada de bom daqueles que o buscam. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta que pode te confrontar, mas também encher você de esperança. Qual é essa necessidade que hoje te faz duvidar do cuidado de Deus? Talvez seja uma questão financeira, uma situação de saúde, um relacionamento quebrado ou simplesmente o medo do futuro. Seja o que for, quero que você coloque isso em sua mente agora mesmo, porque vamos olhar para essa necessidade através da cruz. Pense nisto. Se alguém te dá um diamante, você acha que depois se negará a te dar a caixa para guardá-lo? Parece absurdo, não é? Assim de clara é a comparação que essa promessa nos deixa. Cristo é o diamante. As demais coisas de que precisamos são a caixa. O mais valioso já foi dado a você. O restante é simples para Deus. E aqui é importante esclarecer algo. Quando Paulo diz todas as coisas, ele não se refere a caprichos ou desejos superficiais. Refere-se a tudo aquilo que edifica a sua vida e cumpre o seu propósito em você. Deus sempre dará aquilo que sabe que você precisa, mesmo que às vezes não coincida exatamente com aquilo que você acredita querer. Essa é a diferença entre uma necessidade real e um simples desejo passageiro. A confiança plena nasce na cruz. Se você olha para trás, para aquele momento em que Jesus foi entregue por amor, pode ter a certeza absoluta de que o seu futuro também está seguro em suas mãos. O passado está marcado por amor. Então, o seu presente e o seu amanhã também estarão. E aqui vem algo precioso. Quando você entende o valor do maior presente, o seu coração se enche de gratidão. E essa gratidão te inspira a orar com coragem. Quem agradece primeiro pela salvação recebida se atreve a pedir o necessário com a segurança de que Deus responderá. Eu te encorajo a, antes de apresentar qualquer pedido diário, começar dizendo: obrigado, Senhor, porque já me deste o mais valioso, Jesus. Você verá como a sua atitude muda. Vou te dar uma ideia prática que você pode fazer hoje mesmo. Pegue uma folha e coloque como título: Deus já me deu Jesus, por isso confio em... Depois escreva uma lista dessas necessidades que te inquietam.
Leia essa lista todos os dias à luz de Romanos 8. Você se surpreenderá ao ver como elas começarão a perder peso no seu coração, porque agora você as verá a partir da perspectiva de um pai que já demonstrou o quanto está disposto a dar por você. E não esqueçamos este detalhe essencial. Se recebemos tanto, também somos chamados a dar. Deus nos abençoa para que sejamos bênção. Eu te encorajo a praticar um pequeno ato de generosidade toda semana. Não importa se é grande ou pequeno, pode ser uma ajuda financeira, uma ligação de encorajamento ou simplesmente um gesto gentil. Lembre-se, recebemos livremente e por isso damos livremente. Então, quero encerrar com esta verdade poderosa. A maior prova do amor de Deus já foi dada a você. E essa garantia assegura que a sua provisão continuará em cada área da sua vida. Hoje, eu te convido a entregar cada medo, cada área de incerteza, sua economia, sua saúde, seu futuro, à promessa de Romanos 8. Oremos juntos. Pai, obrigado porque não poupaste nem mesmo o teu próprio filho por amor a mim. Ajuda-me a confiar plenamente que também me darás tudo aquilo de que preciso. Hoje recebo com alegria aquilo que tu quiseres acrescentar à minha vida, porque sei que sempre será bom e perfeito. Amém. Número 10. Honre o Senhor, e Ele realizará os anseios do seu coração. O Salmo 145 nos deixa uma verdade que pode mudar para sempre a maneira como nos aproximamos de Deus. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá também o clamor deles e os salvará. Como é maravilhoso saber que Deus não apenas escuta, mas também cumprirá. Não diz poderia ou talvez, diz cumprirá. E isso é uma garantia direta da sua fidelidade. Mas há uma chave fundamental. Esta promessa é para aqueles que o temem. E aqui quero esclarecer algo. Temer a Deus não significa ter medo dele como de um castigo, mas reverenciá-lo, honrá-lo, amá-lo com um respeito profundo que transforma até as nossas motivações mais escondidas. Deixe-me te fazer uma pergunta direta. Os seus desejos nascem de um respeito reverente por Deus ou da pressão daquilo que os outros esperam de você? Porque, embora às vezes não percebamos, é muito fácil deixar que a cultura, as redes sociais ou as comparações ditem aquilo que devemos desejar. O temor santo nos ajuda a purificar essas intenções. Quando reconhecemos a grandeza de Deus, tudo muda. Contemplar quem Ele é, o seu amor, o seu poder, a sua fidelidade, a sua justiça, nos leva a perceber que não precisamos de nada fora da sua vontade. Eu te encorajo a fazer um exercício. Tire um momento para ler em voz alta atributos divinos. Diga com a sua própria voz: Deus é fiel, Deus é todo-poderoso, Deus é amor. Você verá como o seu coração se enche de confiança e os seus desejos começam a se alinhar. O temor reverente não oprime, mas liberta. Vou te contar uma história real. Uma pessoa próxima a mim tinha como único objetivo ter sucesso, ser reconhecida e aplaudida. Mas em sua busca, percebeu que essa meta a deixava vazia. Ao se encontrar com Jesus e se render de verdade, seu anseio mudou. Agora seu desejo não é ser bem-sucedida, mas ser útil para o reino. E o curioso é que, ao se concentrar em servir, Deus lhe abriu portas que jamais teria imaginado. Quando nossos desejos nascem de um coração rendido, Deus os escuta e responde. A Bíblia nos dá exemplos lindos. Ana, uma mulher estéril, clamou com lágrimas no templo por um filho. Seu clamor foi tão intenso que o sacerdote pensou que ela estivesse embriagada. Mas Deus não desprezou o seu clamor sincero. Não apenas lhe deu Samuel, mas fez dele um dos maiores profetas de Israel. Nenhuma súplica reverente fica sem resposta. Às vezes, a resposta de Deus não é exatamente aquilo que esperamos. Às vezes, primeiro chega a libertação, antes da provisão. Conheço casos de pessoas que clamaram para sair de dívidas ou de relacionamentos tóxicos, e a resposta de Deus foi resgatá-las primeiro da ansiedade, do medo ou de prisões emocionais.
Depois veio a bênção visível. Ele sabe do que precisamos em cada etapa. Agora, quero te convidar a levar isso para a prática. Dedique um momento do seu dia para cultivar esse respeito reverente. Leia passagens como Isaías 6, onde Isaías tem uma visão gloriosa da santidade de Deus. Depois escreva a sua própria oração de reverência. Fale com Deus com palavras de admiração, gratidão e entrega. Outra ação que pode te ajudar é criar uma lista de desejos examinada à luz do temor de Deus. Anote seus anseios e marque-os com a cor verde se sentir que honram o Senhor. Amarelo se tiver dúvidas e precisar orar mais sobre isso. Você nem imagina como esse exercício simples pode clarear a sua mente e alinhar os seus pedidos. Número 11. Peça com propósito, e Deus te dará muito mais que sabedoria. Quero que você imagine por um momento que Deus aparece a você em sonhos e diz: pede o que queres que eu te dê. 1 Reis 3:5. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão em Gibeon. O que você teria respondido? Pense nisso, porque Salomão tinha em suas mãos a possibilidade de pedir qualquer coisa: poder, riquezas, fama. No entanto, esse jovem rei, que acabara de receber a enorme responsabilidade de governar o povo de Deus, escolheu outra resposta. Uma resposta que continua nos ensinando séculos depois. Salomão começou reconhecendo algo fundamental: sua própria inexperiência. Admitiu diante de Deus que não sabia como guiar um povo tão grande. Essa humildade foi o que abriu o canal da provisão divina. Você percebe o princípio? A humildade precede o favor de Deus. Às vezes pensamos que precisamos demonstrar força e autossuficiência, mas Deus responde melhor aos corações sinceros que reconhecem sua necessidade de ajuda. E o que Salomão pediu foi sabedoria, não para se engrandecer, mas para servir bem aos outros. Não buscou reconhecimento, nem títulos, nem poder. Pediu entendimento para discernir entre o bem e o mal, para ser justo e sábio com o povo que Deus lhe havia confiado. Esse ato desencadeou algo incrível, um espírito de serviço que levou Deus a acrescentar bênçãos inesperadas. Porque sim, Deus concedeu a Salomão uma sabedoria sem igual. Sua capacidade de julgar foi reconhecida até por outras nações. Você se lembra da famosa história das duas mulheres que afirmavam ser mães do mesmo bebê? Salomão pediu que trouxessem uma espada e mandou partir a criança em duas. A verdadeira mãe renunciou ao seu direito para salvar a vida da criança, e Salomão soube imediatamente quem era a mãe verdadeira. Essa sabedoria foi um presente direto de Deus, mas Deus não parou por aí. Deu-lhe também riquezas, honra e uma paz prolongada que Salomão nunca pediu. Foi um claro exemplo daquilo que Jesus ensinou séculos depois em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, deixe-me te perguntar novamente. Se Deus hoje fizesse a você essa mesma pergunta, o que você pede? O que responderia? Eu te encorajo a escrever agora mesmo sua resposta inicial e depois filtrá-la. Pergunte-se: este pedido tem um propósito eterno? Quem mais poderia ser beneficiado além de mim? Quando nossos pedidos buscam um impacto coletivo, quando nascem do desejo de servir, algo extraordinário acontece. Deus responde com sabedoria e acrescenta mais do que pedimos. Deixo para você uma ideia prática. Ao lado de cada pedido pessoal que você tiver, anote um propósito comunitário. Por exemplo, Senhor, dá-me sucesso neste projeto para que eu possa abençoar minha família e também ajudar outras pessoas. Essa simples prática levará você a orar de maneira mais intencional e com uma visão maior. E enquanto você espera essa resposta, prepare o seu coração para os acréscimos divinos. Aprenda a cultivar uma gratidão preventiva. Agradeça desde já pelas bênçãos que ainda não vê.
Esse pequeno hábito transforma a espera em um tempo de crescimento espiritual. Quero que você se lembre desta verdade. Um pedido alinhado ao serviço sempre atrairá respostas transbordantes da parte de Deus. Por isso, hoje eu te desafio a escrever uma oração modelo pedindo sabedoria para servir. Pode ser para o seu trabalho, para a sua família, para a sua igreja ou comunidade. Ofereça seus talentos, sua energia, suas capacidades a Deus e prepare-se para receber essa sabedoria que multiplica o impacto e a bênção. Oremos juntos. Pai, como Salomão, reconheço que sem Ti não sei como avançar. Dá-me sabedoria para servir, para ser justo, para tomar decisões corretas que abençoem outras pessoas. Aceito com alegria tudo aquilo que Tu quiseres acrescentar conforme a Tua perfeita vontade. Amém. Número 12. Apresente seu projeto a Deus e Ele realizará os seus melhores planos. O Salmo 24 diz: conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu conselho. Isso não é incrível? Esta passagem é como uma bênção direta sobre cada projeto, cada meta, cada sonho que você tem no coração. E o mais lindo é como ela une duas ideias essenciais, o desejo e o plano. Porque sim, desejar é importante, mas também é importante traçar um caminho, uma estratégia clara. Deixe-me te perguntar algo. Você tem em mente algum projeto importante para este ano? Pode ser um negócio, um estudo, um ministério, uma meta pessoal. Você já o apresentou diante de Deus? Porque, embora pareça simples, muitas vezes começamos com as nossas próprias forças, sem sequer parar para pedir a direção divina. Hoje quero te convidar a mudar isso. Quando combinamos desejo mais plano, mais favor divino, algo poderoso acontece. Deus não apenas nos dá o sonho, Ele também dirige os nossos passos. Pense em Neemias. Ele não apenas chorou e orou pela cidade destruída de Jerusalém, mas também planejou, organizou e até conseguiu cartas oficiais do rei para lhe dar respaldo. O resultado? A reconstrução foi um sucesso. A oração e a estratégia caminharam juntas. É isso que significa quando a Bíblia diz: conceda-te conforme o desejo do teu coração, acesso, e cumpra todo o teu conselho. Execução bem-sucedida. Existem testemunhos reais de pessoas que viram Deus abrir portas de emprego, ministérios prosperarem, estudos serem concluídos, tudo depois de uma oração específica e de uma preparação responsável. Mas também é verdade que antes de iniciar qualquer projeto, precisamos passá-lo por uma revisão espiritual. Pergunte-se: isso glorifica a Deus? Protege e cuida daqueles que amo? Serve outras pessoas? Use este método simples: GPS igual a glorifica, protege, serve. Se o seu projeto passa por esse filtro, você pode avançar com paz e segurança. Algo importante que não podemos esquecer: o favor de Deus nunca substitui a diligência humana. Provérbios 16 deixa isso muito claro. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Deus respalda, sim, mas espera que trabalhemos com excelência e compromisso. Ideias sem ação ficam apenas em bons desejos. Eu te encorajo a criar um mapa de projeto orado. Sim, literalmente. Desenhe as etapas do seu projeto, coloque datas, acrescente versículos que te animem e ore por cada fase. Cada vez que avançar, celebre o marco alcançado. Agradeça até pelos pequenos resultados. Escreva esses avanços em um caderno, em um blog ou compartilhe com um grupo de apoio. Você verá como sua fé se fortalece ao lembrar tudo o que já superou com a ajuda de Deus. Quero que você leve esta verdade consigo. Um projeto abençoado começa na presença de Deus e termina dando glória a Ele. Não importa se é grande ou pequeno, se é algo público ou algo que só você e Deus sabem. Aquilo que começa na sua vontade sempre encontra propósito e direção. Convido você a fazer algo concreto. Dedique 24 horas para um retiro pessoal. Apenas você, Deus
e seus planos. Desconecte-se, desligue o celular, leve um caderno e apresente seu projeto anual diante do Senhor. Peça clareza, direção, paz para tomar decisões e coragem para avançar. Terminemos juntos com uma oração. Senhor, coloco diante de Ti cada ideia, cada passo, cada projeto que me permitiste sonhar. Corrige aquilo que não te glorifica, confirma o que está no teu plano e dá-me sabedoria e força para executá-lo com excelência. Obrigado porque sei que Tu transformarás meus planos em conquistas que levarão glória ao Teu nome. Amém. Número 13. Viva de forma reta e você terá o ouvido de Deus sempre atento. 1 Pedro 3,12 nos deixa uma promessa que, se você aguardar no coração, mudará a sua maneira de viver e de orar, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Você consegue imaginar isso? O Deus que criou o universo não apenas te vê, mas inclina o seu ouvido quando você ora, sempre que caminha em justiça. A palavra olhos aqui implica cuidado constante e ouvidos significa resposta ativa. Ele não é um Deus distante, é um Pai atento a cada detalhe da sua vida. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta direta. Como Deus descreveria a sua caminhada hoje? Não se trata de você se sentir perfeito, porque nenhum de nós é, mas se trata sim de uma avaliação sincera. Como estão as minhas palavras? Como lido com as minhas finanças? Meus relacionamentos refletem o amor e a verdade de Cristo. É bom parar e fazer essa revisão de integridade de vez em quando. Mas então, quem são os justos? Às vezes pensamos que apenas os santos ou líderes se qualificam. A verdade é outra. Os justos são aqueles que foram justificados pela fé em Cristo. Romanos 5:1 diz claramente: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma perfeição humana, é uma posição espiritual que recebemos como presente ao crer. Ainda assim, nossa conduta externa deve refletir essa realidade interna. Não podemos dizer que amamos a Deus e odiar o próximo. Não podemos proclamar a verdade e viver em dupla moral. A justiça que recebemos deve se transformar em uma vida visível, na forma como tratamos os outros, em como agimos quando ninguém nos vê, em como perdoamos quando é difícil, em como renunciamos à fofoca, à mentira ou à inveja. E aqui vem o maravilhoso. Viver em justiça tem benefícios reais e tangíveis. Primeiro, Deus se torna o nosso guarda fiel, como declara o Salmo 121. Não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Seu cuidado não se suspende quando você dorme, nem quando falha em alguma tentativa. Sua presença é contínua. Segundo, a justiça abre uma linha direta de oração. Eu amo a forma como Tiago descreve Elias. Ele diz que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, alguém com lutas e fraquezas, mas também acrescenta que orou fervorosamente e Deus o ouviu. É isso que a vida justa faz, dá peso e eficácia às nossas orações. Eu te encorajo a fazer uma revisão pessoal das áreas vulneráveis. Peça ao Espírito Santo que te mostre qualquer incoerência ou área que você precise entregar. Uma prática simples é a confissão diária breve. Antes de dormir, revise o seu dia. Reconheça onde falhou e entregue isso a Deus. Essa limpeza diária mantém o seu relacionamento fresco e sem obstáculos. Mas a vida justa não se trata apenas daquilo que evitamos, mas também daquilo que fazemos ativamente. Busque oportunidades para refletir o caráter de Cristo. Ajude quem precisa. Dê com generosidade, perdoe, sirva. Não subestime o que um pequeno ato de justiça pode fazer na vida de outra pessoa. Quero que você leve isto consigo. Os olhos e os ouvidos de Deus acompanham o justo todos os dias. Ele vê, ele escuta e ele responde. Convido você a se comprometer a iniciar uma rotina semanal de ação justa. Pode ser algo pequeno, mas que deixe uma marca.
Ajudar, encorajar, orar por alguém, dar sem esperar nada em troca. Mantenha um registro dessas ações junto com as respostas de oração que for percebendo. Oremos juntos. Senhor, obrigado porque me vestiste com a justiça de Cristo. Ajuda-me a caminhar todos os dias de forma coerente com essa posição. Revela as áreas em que preciso crescer e ajuda-me a viver de maneira que minhas palavras e ações reflitam o teu amor. Obrigado porque sei que os teus olhos estão sobre mim e os teus ouvidos atentos a cada oração. Amém.